Olá, internautas, olá, amigos, aqui estamos aqui no estúdio do OEG Notícias, nosso endereço no Instagram. Estamos também no YouTube, no nosso canal, o Oeste Goiano Notícias. Hoje, quinta-feira, 20 horas, e sempre nesse dia e nesse horário a gente está por aqui. Não só nas quintas, mas também nas terças. Terças e quintas são os 2 dias da semana que a gente leva os nossos recados ao nosso grande público do Instagram e do YouTube. E hoje, uma entrevista muito especial. Eu convidei, ele aceitou vir, fiquei feliz dele ter aceitado. Está aqui do meu lado, ele, pessoa muito próxima a Iporá, está aqui, ele, o deputado estadual Paulo César Martins. Ele que é casado com a iporaense, por isso, claro, muita ligação com nossa terra. Paulo, boas-vindas, boa noite, prazer te receber. Boa noite, Valdeci, boa noite aos ouvintes da Oeste Goiano, Oeste Notícia, né? Exatamente. Que tem dado aí a importância de poder mostrar à sociedade o papel, né, dos políticos, do nosso comércio, enfim, fazer uma participação com a sociedade. Paulo, exatamente. São 31 anos, Paulo, de Oeste Goiano, empresa da área de comunicação como imprensa e comunicação visual, como gráfica, enfim, muito serviço prestado. Essa história nossa é longa e é uma satisfação te receber aqui. Eu já queria fazer isso há muito tempo. Enfim, você aceitou participar. Vamos aqui bater um papo para falar da sua longa trajetória política. Estamos prontos. É isso aí. O Paulo é casado com a iporaense, como eu disse, a Silvana, tem muita ligação com o Iporá. Você está no 6º mandato de deputado estadual, não é isso? Sim. E já foi vereador também em Goiânia, enfim, muita história política, muito serviço prestado. Ele é muito conhecido aqui na região por causa da casa de apoio que ele tem em Goiânia, que serve ao povo de Iporá e do interior goiano. Vamos começar aqui, Paulo, conversar contigo a respeito de toda a sua trajetória política. Além de ter sido vereador em Goiânia, está agora no 6º mandato consecutivo como deputado estadual. E eu constatei, Paulo, observando aqui o seu currículo, sempre com boas votações. Eu não tenho aqui os números de 2002, mas em 2006, eleito com 26 mil votos, em 2010, 42 mil, no ano de 2014, você teve 54 mil votos, em 2018, 40 mil votos, na última eleição, 37 mil votos. Sempre boas votações obtidas em todo o estado de Goiás. Qual o segredo, Paulo, dessa longevidade política? O segredo é você pegar na mão de Deus e caminhar fazendo o bem, servindo as pessoas, mostrando aí o seu caráter, não ficando em cima do muro para levar tiro dos dois lados, tendo posição, ter gratidão. E dentro desse papel a gente sempre estabeleceu essa luta política. Eu, como filho de Quirinópolis, o meu sonho era ser médico, a vontade minha de estabelecer, crescer como médico. Fui para Goiânia estudar, mas o propósito de Deus era eu ser político. Acabou eu virando vereador, para você ver. Um filho de um pedreiro, de uma professora, virar vereador na cidade, na capital de Goiás, é milagre de Deus, não tem outra forma de estabelecer. Eu não tinha dinheiro, não tinha família em Goiânia, enfim, a gente tinha um conhecimento, um trabalho e fomos bem criados, mostrando aí a questão do caráter moral e responsabilidade e gratidão. De forma que estabelecemos esse trabalho, fizemos 3 eleições consecutivas de vereador, ganhei, né? Eu tinha sido candidato a deputado estadual, fiquei na suprença. E aí eu deixei 4 anos de vereador por 2 anos e começamos a trabalhar. Eu tive muitas experiências, muitas dores, muitas tempestades, e aonde trouxe para mim, minha filha teve um câncer, bem na época que eu fui candidato a deputado estadual, e não teve a viabilidade de ganhar, mas tendo a oportunidade de assumir como suplente, eu tive a oportunidade de criar uma associação para criar a Casa de Apoio, porque era o único meio de eu mostrar o papel que eu recebi dentro de uma condição que a minha filha estava com câncer, e Deus curou ela, e eu senti por obrigação de cuidar do próximo, como Deus deu para mim a oportunidade de curar minha filha.
E assim nós fomos trabalhando e criando e buscando aí o entendimento das lideranças e fazer aquilo que é preciso fazer o bem para o meu próximo. É o Paulo César Martins, deputado estadual, sendo aqui hoje o nosso entrevistado. O Paulo que chegou aqui hoje, acompanhado do Francisco do Corumbá, suplente vereador, o Divino, que está na assessoria dele, o Divino Souza está na assessoria dele, outros 2 assessores aqui com ele também. Paulo, eu falei antes aqui que você é casado com uma iporaense, a Silvana. Nós temos aí uma fotografia, Hélio Júnior, nós temos uma fotografia da esposa do Paulo, a Silvana. Vamos mostrar, apresentar a família da esposa do deputado aqui na região, para que o pessoal entenda quem é a família da Silvana. O Wilton Pereira, leiloeiro, muito conhecido, é um dos parentes da Silvana. O Nilton Pereira, leiloeiro também, é um dos parentes da Silvana. E a Silvana está aqui. Essa é a Silvana, advogada do direito previdenciário. Fale um pouquinho, Paulo, da Silvana, da família dela. Olha, a Silvana é uma mulher extraordinária, tanto é que ela que me deu a oportunidade de conhecer Jesus, né? Deus deu a oportunidade de que ela pudesse estabelecer esse papel de me encaminhar para ao conhecimento da palavra de Deus, né? E além da família, né? Tanto do pai e da mãe, que são todos daqui, né? O Simval, o pai dele teve farmácia aqui há muito tempo, né? E a própria mãe, você acabou de falar aí, que é parente do Nilton Pereira, né? Do Wilton Pereira, são pessoas que têm aí um relacionamento muito grande. E dentro de uma posição, eu já venho trabalhando na política há muito tempo em Porá, com apoio aqui do MDB, eu cheguei a ter 200 e poucos votos. Em 3 eleições aí, não obtive, né, sempre trabalhando, nós sempre fazendo o trabalho social. E aí, na liderança da Silvana, eu tive quase 1000 votos. Né? Então, ela tem uma participação muito grande, é uma grande mulher, uma mulher de Deus, que tem procurado fazer aí, dentro de uma posição que ela sempre teve, que foi beneficiada por Deus, uma grande advogada, fazendo o papel, e aí me deu aí uma condição, né, de ela mesmo liderar para poder eu viabilizar os 1000 votos aqui na cidade de Iporá. Fez você aproximar mais de Iporá. A Silvana, esposa dele, do deputado, e com isso o deputado está aí muito bem entrosado aqui na nossa comunidade de Iporá e da região. Hoje o Silval é um bom amigo meu, produtor rural ali no município de Arenópolis, pessoa que eu gosto muito. Parabéns para toda essa família aí da Silvana. Nós estamos no G Notícias entrevistando o deputado Paulo César Martins. E essa transmissão tem apoios do Baratão Shop, que é o campeão de preços baixos, maior, melhor e ágil para atender quem mora em Iporá. Atende quem mora em Iporá até pelo WhatsApp. Quem mora no perímetro urbano pode pedir pelo 649-8154-1495. Essa transmissão tem apoio de BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. A BioEnge é a empresa da Maiara e do Endel, 2 experts em meio ambiente aqui na nossa região. O contato deles é o 649-9623-5621. Essa transmissão tem apoio do Posto Rede Parceirão, que tem 2 endereços para servir bem. O Parceirão tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. O Parceirão te atende em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e também em Iporá, porque o Posto Real faz parte da rede Parceirão. Temos apoio nessa transmissão do Laboratório Bioanálise, que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. Tem também serviço de coleta em Amorinópolis, Jalpaci e Piranhas. E para você que está em casa nessa noite, para pedir bebida e comida, agora em Iporá nós temos um aplicativo muito prático, é o Mais Delivery. Mais Delivery, deu fome? Peça sanduíche, pizza, bebidas pelo Mais Delivery, porque as empresas de alimentação aqui em nossa cidade estão cadastradas no Mais Delivery, agora inclusive vendendo com desconto OG de 10%. Seguimos aqui, batendo papo com o deputado Paulo César Martins. O deputado é apresentado no site da Assembleia Legislativa como filho de um pedreiro, ele já disse aqui,
que depois se tornou um dos vereadores mais populares lá no município, lá em Goiânia, na capital. E ele é filho também de uma professora. Mas a família tem outros políticos também. Fale da sua genética política, Paulo. Olha, meu pai foi vereador em Quirinópolis. Minha tia Bebé tentou ser candidata a prefeita, depois meu tio também, não teve sucesso, mas meu pai teve ali um trabalho já de longa data, e fazendo um trabalho social, e dentro disso, com todo o momento, eu, na verdade, não gostava muito desse trabalho político do meu pai, porque meu pai não parava em casa, né? Aí acabou ele passando isso para mim, de certa forma, a gente foi para Goiânia para ser médico, mas a condição financeira era precária. Aí acabou eu entrando como estagiário na CELG, fui funcionário da CELG muito tempo, entrei no movimento estudantil, fui fazer administração de empresa. E depois envolvi na política e acabei sendo vereador. Isso provavelmente vem do meu pai, né? Porque meu tio não exerceu o papel como político, ele foi candidato, não tinha a viabilidade política, não tinha, né, aquilo que precisaria do político ter, a essência, ter ali a posição com o cidadão. E bem na época de 76, a política era fio de cabelo, tinha posição, tinha mais firmeza, mas tinha aquilo que, às vezes, o próprio político não tem com o eleitor. Meu tio faltou, então não deu certo. Mas meu pai teve 4 mandatos de vereador e aí nós saímos puxando aí o Catutinha lá de Quirinópolis para Goiânia. Essa é a genética do Paulo César Martins, deputado estadual, ora aqui entrevistado por nós. Paulo, vamos falar um pouquinho das regiões. Região de Quirinópolis e região de Iporá. Você frequenta bem as duas regiões, duas importantes regiões de Goiás, região sudoeste e região oeste. Eu percebo que lá tem muito desenvolvimento, tem um agronegócio muito pujante. Eu queria que você fizesse para nós um paralelo entre essas duas regiões que você convive bem e o que nos falta aí, de repente, para equiparar a potência que hoje é Quirinópolis. Olha, Quirinópolis está ainda no atraso pela falta de compreensão política. A política em Quirinópolis ela é muito politiqueira, né? Então, as lideranças lá elas não conseguiram, a não ser o Onísio, quando, na época, deu um pulso, e depois o Sodino Vieira. Aí, hoje, tem uma grande receita, Quirinópolis, porque deveria, inclusive, estar melhor do que Rio Verde e Jataí. Você tem uma ideia, todos os que foram para Rio Verde e para Jataí saíram de Quirinópolis. Os gaúchos e os paulistas foi primeiro para Quirinópolis. Chegou lá, começou uma brigaiada política, aí eles dividiram, foi um pouco para Jataí e um pouco para Rio Verde. E aí Quirinópolis perdeu aí o grande momento de poder crescer como Rio Verde. Perdeu empreendedores. Perdeu empreendedores. E dentro Mas disso... lá tem uma indústria de algo. Dentro disso, Quirinópolis aí teve uma visão política, acabou numa posição do governo de estabelecer as usinas de álcool, Quirinópolis, aí Rio Verde não aceitou, e tinha os incentivos do próprio município. O prefeito atual viabilizou o incentivo para as 2 usinas, que foi para dentro de Quirinópolis, que deu um salto, aí melhorou a questão do ICMS. Hoje a cidade tem aí uma receita... Geração de emprego. Geração de emprego, embora que a grande maioria da geração de emprego não é dentro de Quirinópolis, né? E o que gasta não é dentro de Quirinópolis, que não fizeram esse trabalho, fica mais no corredor de São Paulo e de Minas Gerais. Então, isso é um prejuízo. E o prefeito ele precisa trabalhar em cima disso para poder viabilizar essas empresas para estar gastando dentro da cidade de Quirinópolis. Para você ter uma ideia, os adubos que compra é de São Paulo e de Minas Gerais, não é da cidade de Quirinópolis.
Enfim, então isso atrapalha muito. E o Porá não é diferente, teve aí uma posição política confortável de pessoas que preocupava, acabou falecendo as lideranças, e hoje Porá também caiu no retrocesso, por briga politiqueira da cidade. As pessoas não entenderam, não estão entendendo, e fazendo política por seu próprio umbigo. E isso não contenta a sociedade e fica aí numa posição de ciscar só para trás, não cisca para frente. Muito bem. Economicamente, a produtividade daqui e de lá tem muito a ver, né? Sim, sem sombra de dúvida. Quirinópolis foi uma bacia leiteira, Quirinópolis foi ali uma bacia de gado de corte, como aqui. Enfim, é uma região que tem aí terras raras, terras importantes, que caiu no esquecimento político. É isso aí, um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Paulo, aqui na região oeste de Goiás, você ficou muito conhecido, mas ficou muito conhecido mesmo, porque muitos me disseram disso. Você ficou renomado realmente por causa da casa de apoio que você mantém lá em Goiânia e que acolhe pacientes que buscam atendimento de saúde lá na capital. Você já falou disso aqui, mas eu queria ouvir mais sobre essa casa de apoio. Fale sobre isso. Olha, Valdeci, eu trabalhei com o deputado Ângelo Rosa, que até na época convivi com o Divino Vargas, que era colega do Ângelo Rosa, em 83, que eles tomaram posse. E ali eu tinha prestado o vestibular para medicina e não passei, acabou eu voltando para Quirinópolis. Eu tinha saído da empresa e estava ali num momento meio perdido. Aí meu pai foi candidato a vereador em Quirinópolis, e nós fomos para lá para ajudar ele. E aí o Ângelo ganhou, meu pai falou, meu filho precisa voltar para Goiânia, você arruma um emprego. Eu arrumo lá de motorista, pode ir lá que eu vou arrumar. E eu comecei levando os filhos do Ângelo para a escola, e comecei a envolver na política. E aí a gente teve um entrosamento e começamos a fazer um trabalho social que sempre meu pai fez, que a gente fazia lá em Goiânia, de levar as pessoas para o hospital. E dentro disso, as pessoas que iam para lá não tinha vaga na casa do interior. Às vezes dormia lá na própria rodoviária ou no próprio hospital. E eu vi aquilo, acho que eu tenho de arrumar um lugar para poder esse povo dormir, mas não houve nenhuma iniciativa do próprio parlamentar. Bom, isso ficou. Quando eu assumi a Assembleia Legislativa, e aí eu tinha tido uma. Minha filha teve um câncer, minha filha, para você ter uma ideia, para ter a compatibilidade para ela fazer o transplante do fígado, era 1.000 óbitos, mas Deus curou ela. E aí, quando eu assumi a Assembleia, que tinha estrutura, eu falei, eu vou montar uma associação para dar condição para as pessoas que vêm do interior fazer os seus exames, tomar um banho, dar comida para ela poder, ou o próprio acompanhante. E aí, assim, hoje vai fazer 25 anos que nós estamos fazendo esse trabalho, acabou envolvendo, hoje temos 300 amigos médicos, hoje temos uma posição confortável, inclusive dentro de amizade que a gente consegue viabilizar, e aí até a Silvana, como advogada, implementou a posição de fazer o próprio mandato de segurança para viabilizar, mostrando a necessidade do paciente. E isso nos fortaleceu para poder incrementar e colaborar e fazer as pessoas mais felizes, mais tranquilas, ter gratidão e respeito. Então, esse momento da casa de apoio, eu chego lá, às vezes, que eu encontro as pessoas, tem gente que nem me conhece. E nós recebemos muita gente aqui, inclusive de Barra do Garça, que hoje, se você for lá, eu tive lá segunda-feira, estava uma lista lá que a gente pega, porque nós temos lá mais ou menos uma média de 4 a 5 mil pessoas por mês que a gente atende.
Então, tem gente de todo lugar do estado de Goiás e tem gente de vários estados lá. Não são eleitores goianos. Não são eleitores goianos. Aqui do Barra do Garça mesmo, na segunda-feira, tinha 25 pessoas de Barra do Garça. Porque a gente tem ali Aragarça, então, aí os parentes vêm para tratar, acaba indo lá. Não se nega apoio. Nós nunca negou. A casa hoje é 180 leitos, você tem dia lá que dorme 300 pessoas. Qual o endereço em Goiânia? É lá no setor universitário, entre a BR e a 10 do setor universitário, perto do Araújo Jorge. Casa de apoio em Goiânia. Não é coisa de ontem, são 25 anos Vai de casa fazer de 25, apoio. e é domingo a domingo. Lá nós damos café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Tem 2 vans, 3 carros, 3 motos, de domingo a domingo, cuidando do povo, salvando vida. Paulo, para manter uma casa dessa não é fácil. Você tem que manter aí uma rede de apoiadores também, né? Olha, o meu maior apoiador é Deus, né? Então só Deus sabe como é que a gente faz lá. Essa matemática é complicada. Matemática, só Deus. Paulo César Martins, o nosso deputado, representa também a nossa região, sendo aqui o nosso entrevistado aqui no OG Notícias. O deputado atua muito na defesa do agronegócio. E você, Paulo, tem sido duro crítico na criação aí por parte do governador Ronaldo Caiado desse Fundo Estadual da Infraestrutura, o Fundeinfra. É a lei número 21.670, essa lei de 2022, e o Caiado não gosta muito de ser criticado, mas você foi duro nesse sentido. Eu queria te ouvir sobre isso. O fundo que foi criado alegou-se que é para aplicar na infraestrutura. Comente sobre isso. Olha, hoje nós estamos aí cheio de imposto, né? E um discurso dos gestores que vai resolver o problema da nossa sociedade acaba não aumentando os impostos. E eu acho que o governador foi muito infeliz, primeiro porque ele, quando foi buscar recurso ao governo federal, a maneira que ele se expressou, que os ministros pediu para ele poder fazer, criar imposto em cima do arroz e do feijão para que ele pudesse melhorar a sua receita no Estado. E ele falou que não iria fazer isso, que era campanha. Aí, de repente, passou a campanha e ele veio com esse imposto infeliz, com a faca no pescoço, na faca nas costas do produtor. É um momento desconfortável isso. O outro desconfortável que ele não estava aplicando esse dinheiro verdadeiramente para poder escoar aí o que ele falou que ia escoar, arrumando as estradas, rodovia. Ele está fazendo um paliativo. Ele não, hoje tem hoje dentro da Receita 20 bilhões. Ele não consegue gastar esse dinheiro. Muitas estradas estão sem sinalização, muitas estradas estão cheias de buraco, muitas estradas não têm a viabilidade de trafegar para escoar a safra. Enfim, não tem um planejamento e agora ele apresentou uma lei para poder tirar do Estado, que é para fazer... Primeiro, para fazer uma rodovia, o produtor tem que fazer o projeto, não é mais o Estado. Segundo, agora vai ser pela OS, não vai ser mais licitado aí que me parece vai ser a FAEG que está tomando conta disso. É lamentável essa posição. Eu não sei aonde ele quer chegar, para onde ele vai chegar, qual o planejamento que ele está fazendo, porque até agora eu não vi nenhum planejamento dentro do orçamento e que ele tem de receita no Estado. Eu não vi. Então, é lamentável essa posição de falta. Você vê, essa nossa estrada que liga o Oeste Goiânia até Goiânia demorou 6 anos para fazer. 6 anos. E tem algumas estradas que ele já fez, se você passa nela, quase igual você andar na estrada rural, que é cheia de costela de vaca. O asfalto está cheio de costela de vaca. Paulo, e essa lei aí que vai transferir o recurso para a OS, lá no âmbito ali da FAEG, foi lei na Assembleia Legislativa, né? Foi votado lá, mas certamente sem o seu voto favorável.
Sem sombra de dúvida. Criticamos, mas não adiantou nada, porque o poder da caneta, e hoje a imprensa é marrom, né? A imprensa não fala mais. Não contou essa história, ficou mal explicada. Não tem explicação. Paulo César Martins, deputado estadual, sendo aqui o nosso entrevistado. Nessa nossa transmissão, que estamos levando aí através do OG Notícias, através do Oeste Goiânia Notícias. OG Notícias no Instagram, Oeste Goiânia Notícias no YouTube. Essa transmissão tem apoios do Mais Delivery, esse aplicativo prático para você que está aí em casa à noite e quer receber aí sanduíche, pizza, bebidas. Use o Mais Delivery. Basta baixar aí no seu celular. Baixe o Mais Delivery e desfrute até do desconto OG 10%. Laboratório Bioanálise é também patrocinador aqui na nossa transmissão. É aquele laboratório que está ali no centro da cidade, na Avenida Pará, 365. Tem serviços de laboratórios com precisão e agilidade na entrega de resultados. Posto Rede Parceirão tem um combustível que te leva mais longe por um menor preço. O Parceirão tem 2 endereços para atender você. Está ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também em Iporá, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Essa transmissão conta com BioEngel Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. Empresa da Maiara e do Endel, 2 experts em meio ambiente aqui na nossa região. O contato deles é o 649-9623-5621. Baratão Shop é o campeão de preços baixos, e é o campeão de preços baixos já há 4 décadas. Quem mora dentro de Porá pode pedir pelo WhatsApp. Memorize, tecle aí, 649-8154-1495. Esse é o contato do Baratão, o campeão de preços baixos. Nós falamos de Caiado, eu quero ouvir você agora de um modo geral. Você é um crítico do governo. De um modo geral, como é que você avalia esse governo? Olha, o governo mostrou de forma estabelecida dentro de quando foi eleito deputado federal, senador. Ficou 16 anos, inclusive, na garupa do Marconi. E ele demonstrava um homem de sucesso, um homem de coragem, um homem de palavra, enfim. Mas o pouco que a gente conhecia, que é toda a vida o MDB contra o PDS, né? E ele falava até que onde tinha 1 ou 2 do MDB podia chamar a polícia, que só tinha ladrão. E aí fazia grandes críticas aí ao governo do próprio Santilo, do próprio Íris, do próprio Maguito, enfim. Um governador que, de garupa, ganhou a eleição no MDB. Um planejamento, com austeridade, enfim, mostrou aí no seu gogó que ele estaria com toda a certeza de ser um bom governo. Mas o que aconteceu? O Estado ele vem crescendo, mesmo com alguns erros do Íris, do Santilo, do Maguito, mas deu uma condição importante para o desenvolvimento de Goiás, deu aí uma importância para aqueles que movimentam Goiás para poder crescer. Porque a grande maioria hoje, a nossa terra muito fértil, e, além disso, o governo não dá incentivo e não consegue estabelecer para que os nossos empresários possam investir, industrializar aquilo que nós temos da maior riqueza. Bom, aí o governador apresentou uma proposta que eu, no meu ver, não deu conta de entregar. Hoje tem aí 20 bilhões no caixa, não dá conta de fazer a transformação que precisa ser feita. Nós temos muito problema aí na questão de energia, não podemos melhorar a indústria porque falta energia, nós não temos as rodovias, porque se fosse o Íris ou o próprio Maguito, aqui estava tudo ligado os asfaltos aí, porque já tinha feito, porque ele fazia, eles eram apaixonados nisso. E ele disse que andou e hoje ele está apresentando aí na aliança com o MDB, mas ele não aprendeu a fazer nem com o Caiá, nem com o Marconi, nem com o Íris, nem com o Maguito. Então, eu avalio o seguinte, ele fez proposta, ele fez promessa e não deu conta de entregar. Por exemplo, ele mentiu para nós que ia voltar à titularidade. Acabou, nós votamos no projeto dele e ele não voltou à titularidade. Ele falou que ia baixar o ICMS da gasolina e não abaixou. Ele falou que ia conservar as nossas rodovias, não conservou. Ele fez aumentar imposto
e hoje estamos numa situação caótica. Dentro de um processo da segurança, nós temos homens e mulheres da polícia, né, que ele nunca deu aumento, aliás, ele vem tirando do policial, ele nunca deu incentivo para o policial. Mas nós temos homens e mulheres dentro da Polícia Militar que são pessoas do bem, pessoas que vêm de longas datas, mostrando e segurando e dando uma segurança para o povo goiano, porque eles são apaixonados na polícia. São esses homens e mulheres que estão dando essa condição. E lógico que no momento que as pessoas não estão vendo, parou de roubar caminhonetes, sem sombra de dúvida. Mas ele teve, a polícia teve o apoio, o que fez? Eliminou com o cara que mais comprava caminhonete roubada. Foi eliminada num troca de tiro junto com os bandidos, na época, lá até na Vila Canaã, onde eles falam que é a terra do crime, né? E dentro disso, parou de roubar caminhonete. Mas aí, hoje você vê que não é um, não é dois, não. Dentro do golpe do celular, é que o governo não está dando conta de assimilar essa posição para poder acabar com esses malandros que eles achou melhor ir para as redes, para a internet, viabilizar os golpes, porque o prejuízo é menos, eles não estão correndo risco. Um cara dá um golpe aí por dia e ganha aí seus 10, 15, 20 mil às vezes. Então, ele vai pegar, roubar uma caminhonete e vai vender aí por 5, por 10, que é o normal que fazia. Então, ele corre menos risco. E isso tem acontecido. Então, eu acho que o governador não teve e não tem planejamento para o bem-estar do desenvolvimento do Estado de Goiás. Análise crítica aí do deputado Paulo César Martins com relação ao governador Ronaldo Caiado. Ô Paulo, vamos falar um pouco agora sobre as emendas parlamentares que você direciona aí para os municípios goianos. Esse é um trunfo importante que o deputado tem para assistir aí os municípios, e você é municipalista, muito ligado aí aos prefeitos. Fale disso para nós, especialmente aqui na região de Iporá. Olha, na verdade, é o seguinte, nós conseguimos viabilizar essas emendas impositivas, até numa posição que a Assembleia tomou hoje para fortalecer, porque antes do Caiado entrar, o governo nós recebia mesada, não recebia o duodécimo. Conseguimos entender isso e estabelecemos o duodécimo. Hoje a Assembleia tem uma posição confortável para poder atender o deputado e veio a questão das emendas. Era para poder melhorar, mas o governador não deixou melhorar. Ele não conseguiu fazer, não deixou os deputados tomar a sua posição para poder viabilizar aí, que era para passar, hoje é 1,2%, para passar para 2% do orçamento para as impositivas, para que a gente pudesse ajudar mais os municípios. Porque os municípios hoje têm aí uma posição confortável, porque a grande verdade é que nós temos as emendas e tem ajudado aí os municípios. Então, aí, dentro da proporcionalidade, a gente estabeleceu um papel para poder ajudar aí as lideranças. Como aqui em Porá, agora que a gente está criando a questão da liderança, e na gestão passada nós viabilizamos aí 300 mil para o município, não sei para onde foi, e depois para o sindicato que nós estamos estabelecendo para fazer o trabalho aí, onde teve um probleminha de plano de trabalho, mas nós estamos ajustando para poder fazer. E aí, na região aqui, a gente tem trabalhado, porque, você tem uma ideia, Piranhas mesmo, eu tive lá 2.200 votos. E, consecutivamente, eu tenho feito a campanha, eu estou sendo o mais votado já em 4ª eleição que eu participo do 6º mandato. Então, a gente tem distribuído os 10 milhões que nós temos hoje nas emendas impositivas para poder ajudar os municípios e colaborado para poder estabelecer o papel que precisa ser feito. Então, é na proporção da votação. E da cobrança, né? Da cobrança. Os líderes que cobram, né? E aí atua... Agora, hoje, eu já tenho muitos líderes cobrando aqui. Eu tenho o Samuel, o vereador, cobrando, o Francisco cobrando, o Divino. O Samuel, ontem mesmo, entregou um punhado de ofício para mim para poder viabilizar o vereador Samuel.
Então, a gente tem hoje, a EB, nós demos aí R$100 mil para a escola estadual, né, que faz um grande trabalho ali, e agora vamos dar mais uma porcentagem que estão fazendo no orçamento para terminar lá o centro, a sala cultural que estão querendo fazer. Enfim, a gente tem trabalhado para poder beneficiar. E lógico, a nossa estrutura do gabinete, da casa de apoio, os mandatos de segurança para colaborar e ajudar em salvar a vida aqui da região. E nos mandatos de segurança, a advogada Silvana presente. Ela é craque. Muito bem. Abraço para a Silvana, que certamente está nos acompanhando. Ô, Paulo, você fez uma trajetória de carreira política longa no MDB. Depois mudou para o PL, onde está agora. O ano que vem, Paulo, é de eleições. Nos fale do Paulo César Martins como militante partidário, que está sempre aí na disputa. Você está contente no PL para o ano que vem? Que projeto político você tem? Olha, eu nunca votei na esquerda. Eu nunca votei no Lula, nunca votei na Dilma. Eu sempre tive um papel que eu aprendi com a minha família, de justiça, fazer justiça. Não é fazer justiça com as próprias mãos, não. Fazer justiça. Acho que a gente precisa entender isso, ter caráter, moral, ter gratidão. E, dentro desse processo, eu toda a vida... meu pai foi do Modeba a vida inteira, MDB, e eu acabei sendo filiado no MDB, mas eu nunca tive essa paixão partidária. E como natural que a gente tinha por pessoa, hoje também eu não tenho mais essa paixão. Acho que a pessoa precisa entender que tem de ter compromisso. Como eu sou deputado estadual, sou bem pago para poder servir a sociedade. Eu não posso roubar, eu não posso desviar, eu não posso mexer com propina. Nós, políticos, temos que ter essa responsabilidade, de modo que a gente tem procurado estabelecer esse papel. Então, eu mesmo fui contra o próprio Michel Temer ser vice-presidente da Dilma. Não votei nele. Na verdade, fui contra a posição. Eu fui lá até representar o MDB de Goiás em Brasília, que eu era secretário do partido. Cheguei lá, eles não quiseram deixar eu falar, eu tirei minha botina e joguei nas costas do Temer. Aí é onde ele me ouviu, mas não adiantou nada. Enfim, dentro desse processo político, eu não fiquei no MDB porque eu não queria que o Daniel fosse o vice, que ele fosse o candidato, que eu achava que ele ganhava a eleição. Porque meu pai mesmo cobrou de mim: meu filho, você vai apoiar um cara desse que sempre falava, onde tem um ou dois do MDB, tem que chamar a polícia, que só tem ladrão, e agora ele quer nós para ganhar a eleição. E aí, dentro desse posicionamento, eu fui falar com o Daniel, o Caiado, eu fui fazer crítica, aí ele não deixou eu ser candidato no MDB. Foi apoiar o Gustavo, que foi uma decepção nossa lá, e ele falou que levava a gente para o partido dele. Chegou lá, o partido não queria, porque nós tivemos uma posição de 40 mil votos, eles não queriam disputar a eleição. Aí o senador Vanderlan, que estava vendo todas essas dificuldades, conversou lá no Nacional do PL e conversaram com a Magna para aceitar nós filiar, porque o PL também não aceitava nós na filiação do PL, porque nós ia tirar a vaga de alguns. E não tinha nem candidato, tanto é que acabou disputando com 12 candidatos. Mas Deus é tão misericordioso que fez eu ser o mais votado do PL. Hoje, dentro de uma posição, eu fui convidado para sair do PL, porque eu tive 40 mil votos, e quem quer disputar a eleição não quer disputar dentro do quadro do partido. Enfim, hoje o PL tem uma posição confortável, tem aí muitas pessoas boas e muitas pessoas radicais, que eles é extremista ao extremo. Então, isso não é bom para a sociedade, não é bom para o partido. O partido não senta para conversar, o partido não faz... Tem aí uma estrutura partidária que devia estar conversando, planejando, fazendo proposta para o que nós podemos fazer para a sociedade, para a nossa economia industrializar, para viabilizar a educação, para a saúde. Não tem uma proposta planejada. Eu não estou vendo isso, a não ser
a história de Bolsonaro e Lula. Bolsonaro e Lula. E nenhum dos dois larga o osso. Nenhum dos dois larga o osso. Então, dentro disso, o que está acontecendo? Nós precisamos, os partidos que não têm mais diretório, que é tudo provisória, e aí aquilo que você não agrada o partido, eles te tira da mão. Então, é uma posição que nós estamos tendo dificuldade. Eu falo muito bem o seguinte, dos 100% dos nossos políticos, 90% está com a ficha suja. Tudo bandido. Bandido. Além de tudo, mexe com propinagem, quer comprar o eleitor, que não tem cabimento, a conta não fecha. Um deputado federal gastar 70 milhões para poder... E a conta não fecha. Você acha que ele vai fazer o quê lá em Brasília? Você acha que ele vai trabalhar para a saúde, para a educação, para a sociedade? Não vai. Enfim, nós estamos vivendo num momento que nós não temos liderança. O povo olha para a gente e fala, aquilo é ladrão, está roubando. Não sabe, não conhece, que hoje esse tal do celular, se você quiser saber da ficha do cara, é pegar o CPF dele, pegar o nome dele, você vai saber toda a capivara dele aqui. Enfim, nós estamos hoje dentro de uma situação desconfortável em toda a relação partidária e a relação política, que nós não temos líder. Tá. E para o ano que vem, PL outra vez, ou você está avaliando ainda? Nós temos de ver a chapa do partido, né? Tem de conversar, viabilizar, porque, além de muitas coisas ruins que estavam acontecendo na política, acabou a coligação, porque a coligação era uma porcaria. Arrumava ali 5, 6 partidos, juntava ali, dava o coeficiente, e um cara ganhava a eleição lá com 8 mil votos, ia para lá. Também não tinha compromisso. Então, isso muito ruim. Isso deu uma melhorada. Vai ser difícil arrumar os candidatos. Nós estamos aguardando as conversas para ver o que vai virar. Eu só tenho um ponto que eu não abro mão, de fazer o papel que nós precisamos fazer. Justiça, com planejamento, com honestidade. O político ele não pode desviar o seu comportamento do discurso. Ele tem de cumprir a palavra, ele tem de ser honesto, ele tem de ser correto, e ele tem de assumir a sua posição, porque nós somos bem pagos para poder fazer o serviço, a sociedade paga imposto por isso. Franco, direto, incisivo, esse é o deputado Paulo César Martins. É bom ouvi-lo, deputado. Ô, Paulo, Maísa Cunha e Porá e cada município aí com seus gestores, eles estão no 9º mês, uns eleitos, outros reeleitos. Uma avaliação sua aí sobre os nossos prefeitos, especialmente aqui em Porá e na região. Olha, aqui o município, o Oeste Goiânia é uma terra fértil, não uma terra rica, tem muitas pessoas boas. Você pega aqui Caiapônia. Caiapônia, a gestão de lá acabou com a universidade, acabou com as estruturas, não tem viabilidade, não tem mais universidade lá. Você pega, hoje tem um professor em Piranhas que está voltado em fazer uma administração com sinceridade, não roubar, não deixar roubar. Enfim, nós temos aí um fazendeiro que ganhou eleição em Bom Jardim, que parece que ele está com boa intenção. Nós temos aí a prefeita de Iporá, que está iniciando aí, que acha que é o momento de deixar as coisas passar para ver o que ela vai dar conta de fazer. É uma região muito rica, uma região que tem aí um suporte político importante, né, que perdeu muitas coisas, bobeira, politicais, né? Perdeu aqui, nós perdemos muitos órgãos aqui de Iporá que foi conquistado, foi perdido. Enfim, precisa fazer aí uma avaliação melhor para frente, né, e deixar aí as pessoas trabalhar para ver o que elas podem fazer de fato dentro daquilo que fez um compromisso político, né? Está cedo, então, portanto, na opinião dele, avaliar a Maísa, avaliar os demais gestores. Vamos aguardar aí o desenrolar aí dos mandatos dos nossos gestores municipais. Essa transmissão tem apoios do Baratão Shopping, de BioEng Soluções Ambientais, de Posto Rede Parceirão. Nós temos apoio do Laboratório Bioanálise e o apoio do Mais Delivery, o aplicativo para você pedir alimentação em casa. Paulo, eram essas as perguntas que eu elaborei para te fazer. Mas nesse finalzinho eu quero te deixar bem à vontade
para você se dirigir aí ao nosso povo de Iporá, o povo da região, o seu recado final daquilo que você está planejando aí para o final de 2025, em termos de transferir recursos para os municípios, enfim, fique à vontade aí para um balanço final aí, suas considerações. Olha, Valdeci, eu que agradeço a oportunidade que você está nos dando aqui no Oeste Goiano para poder falar franco aqui, conhecer mais de perto a minha personalidade, e a gente fica feliz, né, que aqui a gente teve, além de fazer já um trabalho de há muito tempo, tentando conhecer as lideranças, colocando aí à disposição para poder fazer o nosso trabalho, e conseguimos viabilizar, dentro de uma posição política. Lógico que algumas pessoas que me acompanharam, que me ajudaram aqui na cidade de Iporá, na região, que a gente tem tido um sucesso, e Deus tem abrido as portas para que a gente pudesse mostrar o papel. Então, a gente está agradecido nessa oportunidade. Nosso gabinete está à disposição aqui da nossa região. O Oeste Goiano, aí, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque, através do Oeste Goiano, a gente teve sempre uma votação expressiva aqui, Caiapônia, Baliza, aqui em Diorama, tanto em Arenópolis, em Aragarça. Aqui, pra você ter uma ideia, eu tive 800 votos em Aragarça, tem um vereador, nem um prefeito. Trabalho correto, visitando, fazendo, e com muito respeito. Enfim, então a gente tem tido isso. E aí, o que você falou, né, a família da Silvana, pela liderança dela, me ajudou a ampliar os votos aqui em Iporá. Eu fiquei, ao longo dos anos, com o MDB aqui, eu não tive condição de poder ter a votação que todo mundo falava que eu ia ter aqui. Mas, dentro desse processo político, a gente fica muito grato. E hoje, aqui acredito que a gente cresceu até através da própria família da Silvana, né, que eu acho que, dentro da minha convicção pelo trabalho, hoje vamos ter o apoio do vereador Samuel, da ex-vereadora Hebe, né, do Francisco Corumbá. A gente tem aí um relacionamento e está criando, junto a algumas escolas. A gente vai viabilizar algumas emendas para poder ajudar algumas escolas, tanto municipal como estadual aqui. Vamos ajudar, estamos tentando aí, e a Silvana está trabalhando muito bem para ver a questão da ecoterapia, que a gente está trabalhando para poder ingressar e fazer esse trabalho aqui. Então, nós estamos tentando estabelecer aquilo que é importante dentro do nosso mandato. E, com toda certeza, o político e a sociedade precisam entender. O político tem de cumprir o seu papel. Eu, que sou parlamentar, eu sou bem pago para poder conduzir essa posição. Então, eu tenho de conduzir com moral, caráter, com responsabilidade. E eu tenho feito isso, tenho tido apoio. Deus tem sido misericordioso comigo e me dado aí a condição, abrindo as portas, como abriu aqui, para que eu pudesse, com toda certeza, estabelecer um papel que possa ter uma retidão e, além de tudo, uma responsabilidade de poder viabilizar os votos. E isso dá para a gente uma responsabilidade de continuar fazendo. Então, a nossa estrutura, a casa de apoio, o gabinete, a assessoria está aí à disposição para poder buscar aquilo que é importante para a região do Oeste Goiano. Você falou aí do Francisco do Corumbá, que está aqui presente, ele é uma referência sua aqui em Iporá, mas vamos falar dos demais. Tem o Divino Souza, que também está na sua assessoria, e o Rui Melo, faz um trabalho importante de encaminhamento da saúde, né? E aí, além da Silvana. E além que eu inclusive, fui apoiar a prefeita, foi por causa do vice, né? Se não fosse o Léo. O Léo é a pessoa ligada a você. O Léo, ele é mais ligado à Silvana, porque é casado com a prima dela. Eles são parentes. E aí a gente já tinha um compromisso de poder apoiar ele, mas ele resolveu apoiar a prefeita, então nós tínhamos por obrigação de apoiar. Teve um imbróglio, lógico, e que também a vice do MDB teve aí parente do meu sogro, né? Então, dentro disso, houve algumas questões familiares, mas
O Léo, nós fomos apoiar a Maísa por causa do Léo. O Léo, que é o grande responsável de nós ter entrado na própria. Vocês esperam a reciprocidade agora do Léo? Não, eu não tenho dificuldade, sempre falo com ele. Acho que ele é uma pessoa do bem, uma pessoa que tem uma responsabilidade e que quer crescimento de Porá, como eu também quero. Vamos esperar o que ele decide aí, em termos de um apoio aí, do deputado estadual Paulo César Martins, que naturalmente no ano que vem vai estar aí num processo de reeleição. Paulo, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Valdecir, agradeço a todos os ouvintes aí do Oeste Goiano e que Deus abençoe Porá e a região. Muito obrigado e estou à disposição. A hora que você quiser que eu venha cá, você vai voltar. Voltar aqui fazer um debate. É isso aí, Paulo foi o nosso entrevistado. Paulo, a gente termina aqui sempre os nossos bate-papos, entregando aqui presentinhos, lembrancinhas para quem aqui vem. Uma caneca personalizada aqui, ó, com um bico de pena a seu respeito. Um livro de minha autoria, autografado, para você levar também como lembrança. Muito obrigado. Obrigadão a você. Vou levar para o gabinete lá. Ah, isso, ótimo. E vou ler o livro. E um livro da nossa autoria para você que está aí com o nosso autógrafo. Obrigadão, Paulo, foi muito bom. Ele é franco, direto, incisivo, fala o que precisa ser dito. Valeu demais, foi muito bom. A gente encerra aqui essa entrevista com agradecimento a ele e essa multidão que nos acompanha aqui em 2 canais, o OG Notícias no Instagram, o Oeste Goiano Notícias no YouTube. Gratidão a todos. A gente volta terça-feira à noite. Nós vamos entrevistar terça-feira a Daniela Barbosa, que é coordenadora regional da Emater. Até terça, um abraço a todos.